Por isso, família, de olhos abertos para o que realmente importa. Tássio falou semana passada o que realmente importa no casamento. Hoje em Deus eu quero falar o que realmente importa na relação pais e filhos. E quando fui convidado para pregar sobre esse tema, lembrei-me que há uns 20 anos atrás, aqui nessa igreja, eu falei sobre esse tema, não tinha filho ainda. Quer dizer, eu não tinha, a Carolina era bem pequenininha. Carol, eu acho que você não tem 20 ainda, filha, me desculpe. Então, mas eu preguei meio desajeitado, né? Não sei se vocês entendem. Falei sobre pais e filhos, mas, né? Então, a idade não traz só artrite. A idade não traz só artrose. A idade não traz só diabetes, colesterol, triglicérides, hipertensão. Eu, por exemplo, hoje almocei um pouquinho mais feliz, porque a Luciane caprichou no almoço. Visita do pastor em casa, caprichou mais no almoço. Hoje, por exemplo, azia. Olha que beleza, então. Que beleza, né? Mas estava uma delícia. É que eu comi demais. Mas traz experiência também. O que vimos na semana passada, o meu cônjuge é um instrumento de Deus para me tornar mais santo e mais útil ao projeto de Deus de reconciliar consigo o mundo. Portanto, foi um princípio grande. Como esposa, devo ser submissa, ouviram aí, irmãs? Submissa, apoiadora e responsável em minhas obrigações para com meu marido, a fim de apresentá-lo santo diante de Deus. Como marido, devo ser sensível com minha esposa, me entregar por ela e demonstrar um amor sacrificial, a fim de apresentá-la santa diante de Deus. Como é importante, Tássio abordou, na relação marido e mulher, o cuidado recíproco, a proteção recíproca, um cuidando do outro. E o termo que o Tássio usou aqui, muito próprio, um santificando o outro. É nossa tarefa como marido santificarmos as nossas esposas, cuidarmos delas. Esposas, vocês têm que cuidar da gente, não tem jeito. Porque nós, homens, somos terríveis. Precisamos de um cuidado mais do que especial. Mais do que especial. Então, essa foi a mensagem do domingo passado. E hoje, o que realmente importa na relação pais e filhos? Como nós, como pais, podemos perceber na nossa relação com os nossos filhos o que de fato é importante? É aquilo que nós valorizamos. O que nós valorizamos? O que é importante para nós? E a minha mensagem, ela tem esse viés no Salmo 78, 3, 4. Não é o texto da mensagem, é onde o meu coração está sendo guiado. O que ouvimos, vamos ler juntos? O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores dos feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, o que realmente importa para nós que somos pais cristãos, o que é importante mesmo, é nós ensinarmos os nossos filhos aquilo que nós aprendemos dos grandes feitos do Senhor. Esse é o grande legado que nós deixaremos para os nossos filhos. Para os nossos filhos. Eu sei que hoje, num mundo extremamente competitivo, aquilo que nós mais valorizamos para os nossos filhos é uma boa educação.
Sei de pais que se endividam para pagarem boas escolas. E conheço pais como eu que fazem financiamento para pagar a faculdade das filhas. Isso é importante, isso tem o seu lugar. Mas o que é mais importante é nós, como pais, ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Fizemos esse compromisso quando? Quando pactuamos este compromisso com o Senhor e com a comunidade de fé? Vocês se recordam? No batismo. No batismo nós prometemos, diante de uma comunidade, que nós iríamos pegar aquele bebezinho e dedicarmos a nossa vida enquanto pais para conduzi-los aos caminhos de Deus. E isso seria o trabalho da nossa vida. Gosto muito, estou aprendendo a gostar, estou gostando cada dia mais das liturgias. Lendo aquela obra Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith, ele relata a liturgia do batismo da igreja luterana, quando os pais, no momento do batismo, no momento dos votos, recebem uma vela. Uma vela. E essa vela deve ser acendida em toda a celebração do aniversário de batismo, para que os votos sejam relembrados e renovados, para que a palavra de Deus se cumpra. Ensina o pequenino o caminho em que ele deve andar. Eu ia colocar a fotinho da Carol e da Laena hoje, mas que elas são lindas bebezinhas e são lindas agora, mas eu achei que eu ia ficar emocionado demais vendo aquelas nenezinhas lindas, mas essa é a ideia, eram bebezinhas. E nós fizemos este voto, este pacto, este compromisso. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. E o salmista continua algo maravilhoso, quando ele diz que a próxima geração será melhor que a dos pais, que pecaram, que se desviaram, que não andaram nos caminhos de Deus. Então isso é o que realmente importa na nossa relação pais e filhos, legarmos isso, legarmos aos nossos filhos isso. Eugene Peterson, mais ou menos, esse homem lindo, maravilhoso. Porque nós não pudemos pessoalmente conhecer Eugene Peterson, que faleceu ano passado. Ele está falando sobre o Salmo 127. O caráter de nosso trabalho não é condicionado por realizações ou posses, mas na origem dos nossos relacionamentos. Os filhos são o melhor presente de Deus. Todos juntos vamos ler? Os filhos são o melhor presente de Deus. Investimos nossa energia em pessoas. Entre aqueles à nossa volta, envolvemos filhos e filhas, irmãs e irmãos, assim como nosso Senhor fez conosco. Ah, quantos são abençoados vocês, pais, cujas aljavas estão cheias de filhos. Uma palavra aos pais, pegando aqui do texto do Peterson. Vamos ler juntos, meus irmãos? Nossos filhos são o melhor presente de Deus, e como pais somos abençoados com eles. O que os nossos filhos são? Nossos filhos são o melhor presente de Deus. Tivemos uma palestra na CEPAL, meus irmãos, que impactou muito o meu coração também. A nossa relação com os nossos filhos. Da importância dos hábitos. A importância dos rituais. A importância de falarmos para os nossos filhos com amor.
Nossos filhos são o melhor presente de Deus para nós. Então, meus irmãos, eles não são um bando de desocupados. Eles não são uns preguiçosos. Eles não são esquisitos. Eles não são tortos. Eles não são pessoas desprovidas de capacidade intelectiva. Na nossa casa, você sabe o que a gente fala. Aqui eu vou dizer, desprovido de capacidade intelectiva, cognitiva, para ficar menos feio. Nossos filhos não são isso. Nossos filhos não são um peso para nós. Nossos filhos não são um estorvo para nós. Nossos filhos não são despesa para nós. O que nossos filhos são? O melhor presente de Deus. E nós, pais, somos o quê? Abençoados com eles. Nós somos o quê? Abençoados. Quando olhamos para aquela criaturinha linda que vai crescendo e vai tendo uns costumes meio diferentes, né? A gente continua falando, meu filho lindo, meu filho inteligente, meu filho abençoado. Lembra do sermão que a maioria dos sorocabanos ouviram, Jeremias Pereira pregando na Filadélfia, anos 90, porque o Senhor nos dá filho para enchermos o céu e parecerem bênção e não para povoar o inferno. Sermão de Jeremias lá na Filadélfia. Então nossos filhos são o quê? O melhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre, o teu galardão. Deuteronômio 6, poucos versículos. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordenam estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Só até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ah, Senhor, como é difícil, Senhor, falar sobre a nossa relação com os nossos filhos. Toca em coisas tão caras ao nosso coração, Senhor. Toca num sentimento que com certeza se aproxima, reflete o teu amor como um Pai tão amoroso. E esse sentimento que nutre o nosso coração, a nossa alma, o amor que temos por nossos filhos, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos conduza neste tempo, para que seja um tempo abençoador para as nossas vidas, um tempo enriquecedor, Senhor. E quero, como pai, junto com os pais que aqui estão nessa hora, pedir perdão a Ti, Senhor. Porque em nossa caminhada, com as nossas limitações, imperfeições, o nosso pecado, temos muitas vezes falhado nessa tarefa de cuidarmos das bênçãos do Senhor, que o Senhor nos deu, nossos filhos. Conduzo-nos nessa noite, Senhor, em terreno tão sensível, tão caro para nós. Eu peço que o Senhor mesmo abra a nossa mente, o nosso coração e nos dê a capacidade de compartilharmos algo tão profundo. Eu peço, Senhor, na dependência total do Teu Santo Espírito, que o Senhor tenha misericórdia
da minha vida e me use para isso. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, meus irmãos, está vivendo um tempo único. Um tempo, nas palavras de Gustavo Luiz do Prado, especialíssimo. Ele gosta dessas palavras. Especialíssimo. O povo caminha para uma fase adulta enquanto nação. A peregrinação do deserto está chegando ao fim. Eles vislumbram a terra prometida. O tempo de desfrutar daquela terra que mana leite e mel. O grande libertador já se encontra no final dos seus dias. O grande unificador. Unificador. O povo de Israel no Egito era um povo espalhado, com os seus anciões cuidando das famílias, das tribos. Deus usa Moisés para ser o unificador, para que o povo de Israel tivesse uma identidade enquanto povo, enquanto etnia, enquanto nação. E agora, esse tempo da peregrinação se encontra no fim. Eles vão entrar na terra prometida. Um novo líder sucederá Moisés. Moisés, ele vai apenas contemplar, mas ele não entrará. Quem conduzirá o povo nesse momento especialíssimo da sua história é Josué. E o Senhor traz essa palavra para nós, para o povo de Israel nos seus dias e para nós. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. De quem é a tarefa de discipular os nossos filhos? De quem é a tarefa? Quando nós, e o meu caso é aqui, quando eu e o Luciano estávamos aqui, alguns irmãos se recordam disso? Batizando Carol, batizando Laiana, eu estava aqui, por aqui, por aqui. Reverendo Edivaldo fazendo isso. De quem é a tarefa? De quem é? Será que muda daqui? É da igreja? Mas na maioria das vezes a gente pensa, não é da igreja não, vamos limpar o nosso pelo. Temos uma pessoa preparada para isso. Aqui, no nosso caso, 2 teólogos. Teólogos calvinistas, formados no berço do presbiterianismo brasileiro. Um lugar que a gente entra no Seminário Presbiteriano do Sul, a gente respira história. O legado de grandes pastores do passado. Pessoas mais do que preparadas. Ou também de pessoas também preparadas do professor da escola dominical. Mas de quem é? Vamos ler juntos, meus irmãos, em nome de Jesus? Nós, pais, somos os responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. Um pouquinho mais de vigor, por favor, senhores pais. Os seus filhos querem ouvir isso. Nós, pais, somos os responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. Nós somos os responsáveis. E na minha mente aqui, no meu coração, a palavra do apóstolo Paulo vindo. A tarefa de fazer Cristo sendo formado em nós. A tarefa de Cristo sendo formado na vida dos nossos filhos é nossa, enquanto pais. O método de Deus, então, é o que eu quero falar. O método de Deus para
ensinarmos nossos filhos, à luz de Deuteronômio 6. A centralidade de Deus em nossas vidas. A centralidade de Deus em nossas vidas. E olha o que diz o texto. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O povo entraria numa nova terra, uma terra rica, uma terra abençoada. Eles seriam ainda mais abençoados. Então, que os encantamentos produzidos pelas bênçãos do Eterno não tirassem os olhos deles daquilo que era mais importante, do Senhor. E nós, às vezes, temos uma dificuldade com isso, porque o nosso coração está nas bênçãos do Senhor e menos no Senhor que abençoa. Por isso, a centralidade de Deus em nossas vidas. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O Senhor está ensinando o seu povo a orientar os seus afetos, os seus amores, de maneira correta. O Senhor está ensinando o seu povo e está nos ensinando a direcionarmos, a orientarmos os nossos afetos de maneira correta. Porque o que nos impulsiona a fazermos as coisas não é o que pensamos, é o que nós amamos. Vocês imaginem, só para a gente, está muito sério, vocês imaginem que tem gente em Sorocaba que pega um cometa, vai para São Paulo, pega um metrô, faz 352 baldeações, fica numa fila 2, 3 horas, com sol, com chuva, um lugar longe, um lugar feio, para assistir um jogo do Corinthians, por exemplo. Vocês já imaginaram isso? Olha só, irmãos, tem gente que faz isso. Nós temos que orientar os nossos afetos. Então, qual é a ideia aqui? Que quando pais estamos vivendo a vida, e aprendi isso há pouco tempo atrás, numa palestra muito boa no Seminário Servo de Cristo, sobre a obra Os Quatro Amores de C.S. Lewis, e um especialista em C.S. Lewis nos privilegiou com o seu conhecimento por 2 noites. E ele me ensinou algo tremendo. Você não precisa amar menos o seu trabalho. Você não precisa amar menos a sua esposa, os seus filhos. Você não precisa amar menos o timão. Você não precisa. Você não precisa amar menos... E aí vai. E aí vai. Você tem que apenas amar mais a Deus. É isso que o versículo está nos ensinando. Não é para você amar menos o seu trabalho. É para você amar mais quem? A Deus. Você pode gostar do seu carro, e eu sei, nós somos brasileiros, a gente gosta do nosso carro. Daí vocês vão falar para mim assim, mas o seu carro está sempre sujo, né? Em toda regra tem exceção, mas vamos lá. A gente pode, mas sempre amar mais o quê? A Deus. Não precisa fazer menos. Daí ele nos ensina que tudo que nós amamos mais do que Deus, como é que se chama? Me ajudem? Ídolo. Então é idolatria. E a outra sacada, e agora, né, difícil eu dizer isso.
Por mais que eu seja esse excelente marido que eu sou, e a Luciane vai confirmar para vocês, depois vocês perguntem para ela, eu não sou suficiente para ela. Eu não sou. Sabe por quê? Porque quem é suficiente para nós? O pastor Gustavo já nos ensinou. Quem é suficiente para nós? Quem? Deus. Deus. Eu posso viver sem todas as coisas, por mais que eu ame certas coisas, mas eu não posso viver sem Deus. É isso que o texto está nos ensinando. Nos ensinando. Vamos ler juntos, os pais com aquela potência. Se Deus não for o centro de nossas vidas, não será na dos nossos filhos. Irmãos, em nome de Jesus, se o nosso maior amor não for o Senhor, não o será na vida dos nossos filhos. Não o será. E nós não precisamos, olha, aí a ironia, né? Não precisa fazer propaganda, irmãos. Não precisa fazer propaganda. As nossas ações revelam aquilo que é caro, que é valoroso para a gente. A nossa semana demonstra o que é valoroso para a gente. Mas calma, isso é segunda etapa, calma, a gente vai falar sobre isso. Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O Senhor é o centro da minha vida. É o centro da minha existência. E isso vai mover as minhas ações. Vamos lá? A centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. Da palavra de Deus. Olhem o texto. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam aonde? Teu coração. Que todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno estejam em teu coração. Por quê, meus irmãos? Se nossas vidas não forem guiadas pela palavra de Deus, a vida dos nossos filhos também não será. Vamos repetir juntos para gravarmos o princípio? Se nossas vidas não forem guiadas pela palavra de Deus, a vida dos nossos filhos também não será. Quais são os nossos valores? As nossas ações revelam os nossos valores. É isso que o Senhor está falando para nós. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. O que é importante para nós vai revelar aquilo que está no nosso coração, a nossa ética. Vocês acham que os nossos filhos não sabem aquilo que é importante para nós? O que determina aquilo que fazemos são os nossos afetos e não o nosso conhecimento. Por isso que o Senhor fala que as palavras, elas têm que estar aonde? No nosso coração. Os nossos afetos, os nossos amores. O que determina aquilo que fazemos são os nossos afetos e não o nosso conhecimento. E essa é uma falha nossa, meus irmãos, enquanto presbiterianos. Uma falha minha também, enquanto líder, enquanto aquele que ensina há tanto tempo. Eu acho que nós enfatizamos demais conteúdo. Conteúdo. E o que determina as nossas ações são os nossos afetos. A palavra de Deus habitando ricamente aonde?
Eu guardo aonde? No meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Os nossos afetos, eles vão determinar aquilo que está no nosso coração. E aquilo que deve estar no coração dos pais é a palavra de Deus. Exemplo ótimo. Pastor, presbítero, anciões da igreja, homens preparados, homens que têm conhecimento. Quantas histórias de adultério? Quantas? Adultério de pastor, adultério de presbítero. Eu pergunto a vocês, esses irmãos não sabem o que a Bíblia diz sobre sexo? Qual é o lugar do sexo na vida do cristão? Sexo, antes do casamento, é uma palavra feia. Como que chama essa palavra? Antes do casamento, solteiros. Fornicação. Sexo fora do casamento, como é que chama? Adultério. Só existe um lugar para o sexo entre discípulos de Cristo. Onde? No casamento. O texto de Hebreus chama esse local do quê? Leito sem mácula. Esse. Você acha que tem algum presbítero, algum pastor que não sabe disso? Não tem. Não tem. Agora, isso impede o adultério? Impede? Não. Porque aonde está o problema? Está aqui. E o que determina as nossas ações são os nossos afetos. O que determina aquilo que fazemos são os nossos afetos. E não o nosso conhecimento. A pergunta é: o que tem alimentado a nossa alma? O que tem alimentado? O Senhor Jesus falou que os nossos olhos são o quê? São as janelas da nossa... E eu pergunto, o que tem alimentado a alma de vocês? Meninos, olhem para o tio aqui. O que tem alimentado a alma de vocês? Tem uma música do Capital, Carol, me ajude se eu errar. O que você tem feito quando ninguém está vendo? Como é que é? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? É assim. O que você faz quando ninguém está te vendo? Meninos, o que vocês estão fazendo quando ninguém está te vendo? Estou fazendo uma pergunta para os meus irmãos queridos. O que vocês estão vendo quando ninguém está vendo vocês? Adolescentes, o que vocês estão vendo quando ninguém está vendo o que vocês estão fazendo? O que temos alimentado a nossa? Uma árvore bem nutrida, bem tratada, podada no tempo certo, né? com os adubos. O seu Pedro também manja disso. Eu vejo na chácara dele, certinha, a gente vê que está bonita, seu Pedro. Tem dúvida? Tem dúvida? Pensem nisso. A pedagogia do exemplo. Exemplo. Ensine-as com... Na Ara fala o quê? Inculcarás a seus filhos. Converse sobre elas, sobre a lei, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreve-as nos batentes das portas e em seus portões. A pedagogia do exemplo.
nós queremos que os nossos filhos sejam bons cristãos. Queremos? Amém? Estamos juntos? Nós queremos os nossos filhos, uma palavra da Luciane, belezinhas, crescendo na igreja. A igreja sendo algo importantíssimo na experiência deles. Como é que eles vão aprender isso? Como é que eles vão aprender o valor da igreja, da comunidade? Quem vai ensiná-los? Como nós ensinamos os nossos filhos a amarem a igreja? Amando. Amando. Já disse isso aos irmãos e vou repetir. Quando eu e a Luciane fomos ter filhos, porque vocês sabem, né, foram 4 tentativas, né? Assalto, aborto, Caroline. Assalto, aborto, Laena. A Luciane abortou no primeiro e no terceiro, que foram assaltos. No supermercado, então, ou abortos. E foram filhos nascidos com dificuldade, né? Laeninha, Luciane 9 meses lá, passando mal. Os irmãos mais antigos da igreja orando aqui, né, Edmilson? Luciane internada, e aquela dificuldade. Mas o nosso desejo era que as nossas filhas crescessem na igreja. Então, qual foi a forma? Formatarmos a nossa vida para que nós pudéssemos estar aonde? Na igreja. Porque eu entendo os irmãos que têm chácara, é uma delícia. Mas sábado à noite acorda no domingo cedo na chácara para vir na escola dominical, casa na praia, uma bênção. Mas formatar a vida para que nós pudéssemos estar aonde? Em todos os momentos importantes com os nossos irmãos. Formatar a vida. Formatar a vida. Faço uma digressão sobre a questão de ensinarmos os nossos filhos sobre dízimo. Se nós, como pais, gastamos mais do que ganhamos, o que nós ensinamos para os nossos filhos? O que nós ensinamos? Agora, se os nossos filhos, desde que nós são pequenininhos, veem a gente separando aquilo que é de Deus, consagrando aquilo que é de Deus, falando da importância de participarmos em comunidade para o sustento da igreja, o que acontece? Não é falar uma vez, não é falar 2 vezes, é falar durante uma vida. Por isso que o Senhor fala da pedagogia do exemplo. Exemplo. Para as meninas solteiras, minhas filhas lindas. Papai, como eu escolho um marido? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu escolhi esposa, graças a Deus. Mas daria uma dica, né? Como esse maravilhoso cuida do papai e da mamãe? Porque se o maravilhoso não cuidar de papai e de mamãe como algo mais precioso da vida dele, como é que vai cuidar da esposa? Como? Meu irmão, é simples assim. É simples assim. Então, a pedagogia do exemplo. É no cotidiano da vida que nossas atitudes conduzirão nossos filhos a se tornarem discípulos de Cristo. Vamos ler juntos? É no cotidiano da vida que nossas atitudes conduzirão nossos filhos a se tornarem discípulos de Cristo. É no cotidiano. Presbítero, como é que eu faço para ensinar a Bíblia para o meu filho? Não sou teólogo, nenhum de nós quer dizer, temos 2 aqui. Vivendo o Evangelho. O que nós estamos fazendo aqui?
aprendendo a palavra de Deus em família. Os pequenos grupos, as reuniões de oração, a escola bíblica dominical, nós estamos juntos. Papai, mas tem um evento, papai. Eu falo, tem um evento, mas domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Nós precisamos desse dia. Estar com os nossos irmãos. Estar em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Nossos filhos têm que aprender que nós precisamos uns dos outros. Não é só na hora do churrasco, é na hora do pranto. Nós somos igreja em todo o tempo. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a centralidade de Deus em nossas vidas, a centralidade da palavra de Deus em nossas vidas, e se nós não vivermos isso, meus irmãos, os nossos filhos não permanecerão na igreja. Falando mal, às vezes, temos um péssimo hábito, falar mal de pastor, falar mal de presbítero. Isso é proibido, proibido. Nossos filhos têm que crescer ouvindo esse lugar bom. Mas papai, tem uns chatinhos, tem. E saiba, filha, muitas vezes falei para minhas filhas, saiba que o chatinho no Jardim São Paulo, muitas vezes é o presbítero Sebastião. Elas ficam assim, é verdade. Esses dias deu o Gustavo falando sobre cunhado, eu falei para ele, quero contar um pecado para você, eu sei que você não é padre. Ele falou, então confesse. Eu falei, pastor, em nome de Jesus, eu sou o chato dos cunhados. É o Sebastião que o cunhado fala, meu Deus. É o exemplo, meus irmãos, é um exemplo. Que eu vou levar para casa. Vamos ler juntos? É tarefa dos pais ensinarem aos filhos os caminhos de Deus, e isto termina quando os abençoamos para viverem vida adulta. As coisas têm começo, as coisas têm meio, e as coisas têm fim. Laena agora, mês que vem, junto comigo, eu faço 50, não parece, eu sei. Eu sei que presbiterato, comerciante acaba com a gente, eu sei. Laena completa 18, Carol vai fazer 22. Irmãos, nós já enviamos nossas filhas. Nossas filhas moram em São Paulo. Elas já cuidam da vida delas. A Laena está com uns 99%, já a Carol já era, já abençoei, já é uma mulher adulta. Falta só aquele príncipe lindo, aquele presbítero, quer dizer, aquele moço, o Gustavo e eu aqui entregando, né, ela. Só falta essa parte, é uma adulta, é uma mulher. Se não, meus irmãos, 40 anos, porque eu... E dê moleza para você ver. Porque o pai... Que pai? 40 anos, tchau, mané. Game over. Carolzinha, ai papai, eu falei, bem-vindo ao clube dos adultos. Bem-vindo, responsabilidade, dormir pouco, trabalhar com dor de cabeça, trabalhar com azia, aguentar azia, quer dizer, gente chata. Bem-vindo à fase adulta. Tem que pagar as continhas, tem que economizar, tem que pensar no amanhã, bem-vindo. Já deu, meus irmãos. Começo, meio e fim. Aprendemos no encontro, para finalizar já a minha fala, a importância dos rituais. Os judeus fazem isso. Os judeus têm demarcado os ritos de passagem. O menino naquele bar mitzvah, adolescentinho, tenha o ritual, e o que o pai fala para ele? Você agora é um homem. E fala para a mulher o quê? Você é uma mulher.
Hoje em dia, meus irmãos, eu cruzo, verdade, eu sei que vocês não têm esse dissabor, mas eu tenho. O marmanjo com 40 anos, cara, com mimimi de adolescente. Ai, por que papai? Que papai, mané? Dá vontade. Desculpa, você sabe, né? A gente não pode. A gente não pode. É nossa tarefa. Claro que a comunidade de fé é o lugar do encontro. Nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus. Os ministérios acontecendo. E vocês prometeram quando eu trouxe as meninas aqui, que vocês iam estar comigo nessa tarefa. Vocês prometeram. Não levantaram a mão, pastor? Sim. Levantaram a mão comigo. Por isso, meus irmãos, é nossa tarefa. E termina quando? Os abençoamos para a vida adulta. Deus te abençoe. Mas qual palavra? Uma palavra de bênção. Você nunca foi, para terminar aqui, ó. Vamos repetir aquela frase do começo? Nossos filhos são o melhor presente de Deus e como pais somos abençoados com eles. Deus não nos deu peso. Deus não nos deu estorvo. Deus não nos deu problema. Deus nos deu o quê? Bênção. Bênção. Nossos filhos são isso. E nós temos que abençoá-los. Enviá-los. Enviá-los como homens e como mulheres. Para que eles possam repetir o ciclo. E a minha oração, meus irmãos queridos da Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, que a idade chega, é que a próxima geração seja melhor do que a nossa, Edmilson. Seja melhor. Que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Sejam melhores. Carol, melhor do que nós. Eu gostaria de chamar o Gustavo aqui, que eu pediria para ele, para que ele orasse e nos abençoasse enquanto pais. Porque às vezes os nossos pais não fizeram isso para nós. Não nos abençoaram para que nós pudéssemos viver plenamente a nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, abençoar os nossos filhos. Abençoar. Nós temos uma bênção para os nossos filhos. Isso não é coisa de pentecostal. Isso é coisa de cristão. Deus tem uma bênção para os nossos filhos. Daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos, nós não encobriremos aos nossos filhos. Nós abençoaremos os nossos filhos. Então eu quero terminar esse tempo, essa mensagem, com o pastor ministrando essa bênção para nós. Fique em pé, por favor, nós vamos orar. Nós estamos nos aproximando do fim. Esse é um momento importante, foi importante para nós lá em Águas de Lindóia ter experimentado isso, porque talvez você não tenha sido abençoado pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez você tenha ouvido durante toda a sua vida, você é um peso, você é um estorvo, você vai ser um fracassado, você vai ser um perdedor. Talvez tenha sido essa palavra que tenha sido dita. E essa é uma palavra de maldição, é uma palavra maldita, que acaba marcando a vida e a alma. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está disposto a liberar a sua bênção sobre nós. Ele está disposto a liberar sobre a nossa vida, independentemente de como ela tenha sido, de como ela foi, liberar sobre a nossa vida a sua bênção. E o nosso compromisso em recebendo essa bênção é liberar essa mesma bênção para os nossos filhos e para as nossas filhas. Nunca olhe para o seu filho como um peso, nunca olhe para a sua filha como um estorvo. A sua filha é uma bênção, o seu filho é uma bênção. E você precisa liberar essa bênção para ele. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nessa hora nós vamos orar. Senhor, muitas e muitas vidas aqui, talvez vidas marcadas por uma palavra maldita por aqueles que deveriam nos abençoar.
nós queremos pedir ao Senhor que a sua misericórdia alcance os nossos pais, as nossas mães, as pessoas que nos criaram. E nós queremos que essa mesma misericórdia também alcance as nossas vidas, Senhor. De maneira que agora exista um movimento do seu Espírito terapêutico, curador dos nossos corações e da nossa alma. Porque o Senhor olha para nós, para todos nós, e o Senhor vê unicamente, singularmente, filhos e filhas amadas do Senhor. Nós somos filhos do Senhor, nós somos filhas do Senhor, e por isso eu peço que o Senhor libere a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre as feridas do nosso coração, que o Senhor libere a sua bênção, e que essa bênção flua, Senhor, na nossa vida, inunde a nossa vida, liberte as nossas vidas de todas as amarras, de todos os grilhões, e que essa bênção transborde a partir de nós e alcance a nossa casa. Nós queremos abençoar os nossos filhos e as nossas filhas, Senhor. Nós queremos trazer a todos eles palavras de bênção, palavras de amor, palavras de vitória, palavras de direção, palavras de encaminhamento. Libera, Senhor, a sua bênção sobre a nossa casa. Desfaça, Senhor, tudo aquilo que foi feito errado, que amarrou, que amaldiçoou. Desfaça tudo isso e transforme em bênção, porque o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer isso. Aquilo que aconteceu com José, e está registrado na sua palavra, Senhor. O último capítulo de Gênesis, José diz assim para os seus irmãos: vocês tramaram o mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem. Que isso aconteça na nossa casa, Senhor. Que todo erro, que todo pecado, Senhor, seja cancelado. Que toda maldição seja quebrada. E que a bênção do Senhor flua na nossa vida. E a partir da nossa vida, na nossa casa e no nosso lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Como pastor desta igreja, eu abençoo as famílias aqui, eu abençoo os pais, eu abençoo as mães, eu abençoo os casamentos, eu abençoo os filhos, eu abençoo as filhas, os netos e as netas. Eu libero a sua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Vão para casa, meus irmãos, e vão para casa abençoados. Como filhos e filhas do Senhor, vão para casa abençoados, vocês são povo amado do Senhor, e nenhuma praga, nenhuma seta do maligno se chegará a nenhuma das nossas tendas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, recebam a bênção agora. Vocês são o povo abençoado do Senhor, o povo comprado por sangue, preço de sangue, o sangue do Cordeiro. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Santo Espírito repousem sobre vocês e sobre o lar, sobre a família de vocês, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.